boa noite. Sejam muito bem-vindas. E nosso tema de hoje é um tema que particularmente eu amo. Falaremos sobre cocô. O seu cocô é saudável? Será que o seu cocô hoje te permite emagrecer? Quero que você saia daqui entendendo se o seu cocô é saudável, entendendo a importância do seu cocô no seu processo de emagrecimento e entendendo que esse intestino, ele é a chave do seu emagrecimento. Portanto, mulherada, se você tem intestino preso, conhece alguém que tem intestino preso, já chama para essa live que eu preciso que vocês entendam que ter intestino preso, sofrer de prisão de ventre, pode ser muito comum, mas não é normal. Enquanto esse teu intestino preso não melhorar, enquanto você não tiver um cocô saudável, emagrecer vai continuar sendo muito difícil. Se o seu cocô não está saudável, você está inflamada. Se você está inflamada, você não emagrece como deveria. Se você está inflamada, as suas emoções ficam aí, você fica mais ansiosa. Então, hoje cedo, perguntei lá no Instagram doenças, sintomas que incomodavam vocês e muitas de vocês colocaram que o intestino preso é um sintoma que incomoda. Então, vamos resolver de uma vez por todas esse intestino preso, entender a importância do cocô no emagrecimento, perder a vergonha, perder o nojo de falar de cocô. A gente tem que falar de cocô, a gente tem que olhar para o nosso cocô e a gente tem que entender o que esse cocô está querendo dizer. Então, o nosso combinado é esse. A gente vai sair daqui sem nojinho de olhar para cocô, de falar sobre cocô, entendendo a importância desse seu cocô no seu processo de emagrecimento. Então, deixa eu colocar nosso tema aqui. Seu cocô é saudável? Seu cocô é saudável? Faça cocô saudável e emagreça mais rápido. Cocô saudável e emagreça mais rápido. Por que falar desse tema? Porque o que eu vejo de mulheres, o que chega de mulher até mim, o que chega de aluna, na última turma, então, do MCI, o que chegou de mulher com o intestino preso, e enquanto o intestino estiver preso, não vai conseguir emagrecer. Vocês precisam entender isso. Intestino, segundo o cérebro, eu acho que ainda vai chegar ao ponto da gente entender que é o primeiro. Será que você faz cocô e faz tudo o que tinha para fazer? Será que você sofre com distensão abdominal? Tá aí sempre com a barriga inchada, cheia de gases? Tudo isso significa que a gente tem um problema e a gente precisa aprender a resolver tudo isso. Agora sim, resumir aqui o tema para ficar mais fácil. Então vamos lá. Quando a gente fala sobre cocô, se eu estou falando sobre um cocô que precisa ser saudável, qual é a relação do meu cocô com o meu emagrecimento? O seu intestino, ele é o seu segundo cérebro. O seu intestino precisa funcionar diariamente para que você consiga absorver as vitaminas e minerais. O seu intestino precisa funcionar diariamente para que você consiga ter mais prazer, mais bom humor, mais bem-estar. Sabe aquele termo que a gente diz? Ah, fulana é enfesada. O termo enfesada significa justamente de fezes presa. A produção da serotonina, que é o teu hormônio do prazer, do bem-estar, acontece 90% no teu intestino. Então, se você, mulher, é ansiosa, se você tem depressão, se você vive com um monte de deficiência nutricional nos teus exames, se você sente muito cansaço, se você sofre hoje de alguma doença, tudo isso depende de um intestino que funcione para melhorar. Porque esse intestino vai permitir que você absorva vitaminas e minerais, que você desinflame. Então, a tua saúde, ela começa no teu intestino. Sabe aquela mulher que vive sofrendo de candidíase de repetição? Essa saúde começa no intestino. Então, se você sofre aí com qualquer doença, doença autoimune, hipotireoidismo, candidíase de repetição, tudo isso, nosso tratamento começa lá no seu intestino. Então, eu preciso que você saia daqui hoje entendendo a importância de você ter um intestino que funcione diariamente. A importância de ter um cocô saudável. Quando a gente fala sobre intestino, eu preciso pensar: faço cocô todos os dias? Tenho sensação de esvaziamento completo?
Tenho muitos gases? Tenho muita distensão abdominal? Como é a consistência das minhas fezes? Então, olha quanta coisa a gente vai falar aqui hoje e olha quanta coisa você tem que pensar quando o assunto é intestino. Então, primeira coisa que eu quero que vocês pensem. Quando você faz cocô, esse teu cocô, ele boia ou ele afunda? Alguém já te perguntou isso antes? Se o seu cocô boia ou se o seu cocô afunda? Se ninguém nunca perguntou, estou te perguntando. Você já olhou para ver se esse cocô boia ou afunda? Ou você nem olha para o seu cocô? Então é a primeira coisa. As fezes, elas precisam afundar. Se o teu cocô boia, já é o primeiro sinal de alerta que a gente tem. Não estou falando ainda de consistência, se você vai todo dia ou não. Estou falando de boiar ou afundar. O certo é que as fezes afundem. Por que o meu cocô precisa afundar, Lari? Seu cocô precisa afundar porque o cocô ele tem ar, ele tem fibra, ele tem resto alimentar, ele tem ali bactéria. Então esse cocô ele é um cocô denso. Teoricamente, o teu cocô precisa afundar. Se esse cocô boia com frequência, isso já é um sinal de inflamação. O cocô que boia muitas vezes é aquele cocô que está cheio de gordura. O cocô que boia é aquele cocô ali que tem muitos gases. Se você tem muitos gases e o seu cocô boia, olha aí um problema. Tem uma desbiose intestinal, tem algo que está te fermentando e fazendo com que você tenha muitos gases. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar: meu cocô boia, meu cocô afunda. O certo é afundar. Se o meu cocô está boiando, ele está me dizendo alguma coisa. Ou eu estou consumindo muita gordura, ou eu estou com muitos gases e eu preciso de ajuda para melhorar esse excesso de gases, né? Ou então eu estou ali muito inflamada. Olha meu intestino já sinalizando para mim que temos um problema, que temos uma má digestão. Então, e aí, teu cocô boia ou o teu cocô afunda? É a primeira coisa que você vai observar quando você for ao banheiro. O meu cocô boia ou o meu cocô afunda? Ele precisa afundar. Se está boiando demais. Tanto é, gente, quer ver uma coisa? Para quem o cocô afunda e de vez em quando boia, avalie se ele não boia depois do fim de semana, depois que você exagera. Avalie se depois que você consome muita gordura, esse cocô não boia de vez em quando. Ah, viajou, abusou muito da alimentação. Pode observar se essas fezes não vão boiar. Então, esse é um ponto muito importante. Minhas fezes precisam afundar. Olhou para o teu cocô, afunda. Ótimo. Segunda coisa que a gente tem que pensar: qual é o formato que as minhas fezes têm? E para isso, a gente usa uma escala que a gente chama de escala de Bristol. A escala de Bristol é uma escala de 1 a 7. Essa escala de Bristol, ela permite que a gente avalie como está a consistência das tuas fezes, como está a consistência do seu cocô. E o que a gente precisa falar? Joguem aí, se vocês nunca viram, joguem depois no Google, escala de Bristol, para que vocês consigam olhar. Eu vou falar sobre ela aqui, mas depois joguem na internet. Escala de Bristol, com L no final. Como que está o formato das minhas fezes? Olhem para a escala de Bristol para vocês conseguirem identificar. Escala de Bristol, no tipo 1, a gente tem aquele cocô bolinha, o cocô cabritinho, que parece fezes de criança, sabe? Aquele cocô, um monte de bolinha. E se vocês quiserem, gente, fiquem à vontade para escrever como é o cocô de vocês. Se as fezes boiam, se as fezes afundam, fiquem à vontade. Então, o cocô bolinha é o cocô do tipo 1 lá na escala. É aquele cocô que parece um monte de cabritinho, não tem formato, não são fezes volumosas, grandes, não. É um monte de bolinha. O tipo 2 é aquele cocô que já tem um formato, mas dói para sair. É aquele cocô que essas bolinhas é como se agora elas estivessem todas juntinhas só, sabe? Elas estão juntinhas, mas dói para sair. Você vê muito grumo ainda. Não é igual uma salsicha grande ali, mais lisinho. É cheio de grumo. Esse é o tipo 2. Quando a gente tem o cocô no tipo 1 ou no tipo 2, a gente fala o seguinte: estratégias importantes para esse tipo de cocô. Primeira coisa, falta fibra na sua alimentação. A gente precisa colocar mais fibra. Como colocar mais fibra na alimentação? Comendo mais frutas, consumindo mais grãos, né? É aí que a gente fala da importância dos integrais,
um pão integral, um arroz integral, uma batata doce, aumentar o consumo de fibras. Se o teu cocô é do tipo 1 ou 2, cocô bolinha, você precisa aumentar esse consumo de frutas, verduras, legumes, aumentar o consumo de fibra na sua alimentação, colocar uma aveia na fruta, colocar uma chia, incluir aí uma linhaça. O que não falta, gente, é fibra. Então, o que chega de mulher até mim, comendo uma quantidade mínima de fibras, a gente diz que a recomendação é 20 a 25 gramas de fibra. E muitas vezes vocês estão comendo 10, 15, porque é uma alimentação muito pobre em fruta, muito pobre em legumes, não tem feijão, não tem fibra. Uma concha de feijão já tem 7 gramas quase, né? 6, 7 gramas de fibra. Quantas de vocês morrem de medo de comer feijão? Quantas de vocês não ficam aí achando que feijão engorda? Ai, feijão não posso. E pode e deve consumir. Se seu intestino é preso, eu te sugiro incluir feijão pelo menos uma vez no seu dia. Incluir alguém da família do feijão, né, das leguminosas, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, alguém na tua rotina, no teu almoço. Então, se o teu cocô, se as tuas fezes têm o formato 1 ou 2, tipo 1 ou tipo 2, você precisa aumentar a fibra, você precisa beber mais água, pega o teu peso e multiplica por 35 ml. Essa é a quantidade de água que você precisa beber. Não adianta só comer mais fibras na sua alimentação se você não bebe água suficiente. Vai formar bolo fecal, as fezes vão ficar grandes, volumosas, mas não vai ter água suficiente para empurrar ela para fora. Então, para você conseguir melhorar esse tipo 1, tipo 2, cabritinho, bolinha, tem que beber mais água e comer mais fibra. Além disso, um mineral que eu gosto muito para intestino preso. Já falei sobre ele várias vezes aqui com vocês. Já fiz live só sobre ele. Magnésio. Magnésio é importantíssimo para quem tem intestino preso. Por quê? O magnésio é um mineral que faz relaxamento. Então, quando você consegue incluir o magnésio na tua rotina, né, quando você tem o intestino preso há muito tempo e você faz a suplementação desse magnésio, é maravilhoso porque relaxa. Intestino tem muita questão emocional. Então, quando esse intestino relaxa, fica mais fácil você ir ao banheiro. Então, o magnésio é um mineral maravilhoso para quem quer emagrecer e tem o intestino preso. Além disso, se o seu intestino, se as suas fezes, seu cocô é tipo 1, tipo 2, você precisa fazer exercício. Por quê? Porque o intestino está parado, você concorda? O intestino está sem funcionar. Você vai ao banheiro ali, ó, faz um pouquinho de nada. Então, você precisa fazer peristaltismo. Esse intestino precisa funcionar. Então, o ideal é que você tente começar, se você hoje está sedentário e tem intestino preso, utilizar o exercício como uma estratégia para poder fazer esse intestino funcionar melhor. Portanto, se o seu intestino, se o seu cocô é tipo 1 ou tipo 2, quais as estratégias que você precisa incluir? Mais água, mais fibra, fruta, legume, verdura, feijões, alimentos integrais, grãos, exercício para ter movimento. Ah, Lari, não tenho como começar a me exercitar agora. Beleza, faz uma caminhada. Caminhada dá para você? Então vai para a caminhada, tá ótimo. É movimento, é sair. Quantos de vocês hoje não fazem home office? Olha que legal, muito bom. Olha o relato. Qual é seu nome? Sempre tive prisão de ventre. Há 2 semanas mudei totalmente a alimentação. Tenho ido ao banheiro todos os dias pela manhã. Só que as fezes estão bem pastosas. É normal? Vamos falar sobre isso. Sobre as fezes ainda estarem pastosas. Sobre elas não estarem no formato que deveria. Depois até joga aí, escala de Bristol, para você ver se a gente está naquele tipo aí mais líquido, mais, né? Ainda não é o tipo que a gente quer. Então, tipo 1 e tipo 2, fezes duras, com grumos, difícil de sair, poucas fezes. Depois do tipo 1 e tipo 2, quando vocês jogam na internet, vocês vão ver aí tipo 3 e tipo 4. Fezes no tipo 3 e 4 são aquelas fezes salsicha. Ela é grandinha, ela é bem formada, ela sai com facilidade. São aquelas fezes que nem sujam direito o papel. É aquele cocô que sai com facilidade. Você senta, fez, cocô grande, salsicha mesmo, sabe? Não tem aqueles grumos
como tipo 2. Então, tipo 3 e tipo 4 é o tipo de cocô que a gente deseja. Tipo 3 e tipo 4 é um cocô saudável. Para quem está entrando agora, joga na internet escala de Bristol, que é a escala do cocô, sem nojinho, sem vergonha, sem bobagem, porque o teu cocô fala muito sobre a sua saúde e se você quer emagrecer, você tem que fazer um cocô saudável. Então joga lá, escala de Bristol, para você olhar os tipos de fezes. Tipo ideal, tipo 3 e tipo 4. Fezes grandes, bem formadas, mais lisinhas, quase não suja o papel, você não faz muito esforço para sair. Esse é o tipo ideal. Depois, a gente tem tipo 5, 6 e 7. 5, 6 e 7, as fezes já começam a ficar, o cocô vai ficando mais amolecido, mais mole, sem muito formato, é mais pastoso. Talvez esse seja o seu tipo, né? Canabarro. Esse deve ser o tipo do seu cocô. Esse tipo de fezes não é o tipo ideal. Quando a gente tem fezes que estão muito amolecidas, então o primeiro passo você já deu, que foi justamente conseguir fazer cocô todo dia. Porém, a consistência não tá boa. O tipo 5, 6 e 7 é aquele cocô mole, ou diarreico, totalmente líquido, ou pastoso. Esse tipo de fezes, eles indicam para a gente, muitas vezes, parasitas. Então, eu sempre aconselho, né, minhas pacientes, minhas alunas, tomem pelo menos uma vez por ano remédio para verme. Então, esse tipo de cocô pode ser parasita. Esse tipo de cocô indica inflamação. Esse tipo de cocô indica muito frequentemente alergia alimentar. Então, a gente precisa entender quando você fez essa mudança na sua alimentação. Você passou a comer mais leites e derivados? Por quê? Porque é muito comum, quer ver um quadro bem característico? A mulher melhora a alimentação, mas ela começa a colocar mais queijo, mais iogurte, né, mais derivados de leite. Só que ela tinha aí uma intolerância à lactose e não sabia. Conclusão, o intestino melhora, muita coisa melhora, mas daqui a pouco esse intestino está mais diarreico, está mais amolecido. Então, é muito comum quem tem alergias ou intolerâncias alimentares terem fezes amolecidas. Então, o que eu faria nesse caso? Quando a gente pensa no tipo 1 e no tipo 2, são fezes que estão difíceis de sair. A gente chama isso de trânsito intestinal lento. Quando eu estou falando do tipo 5, 6 e 7, eu tenho um trânsito intestinal muito rápido. Ou seja, assim como o tipo 1 e tipo 2, eu também preciso de fibras para o tipo 5, 6 e 7, para que essas fibras consigam lentificar um pouco mais o trânsito intestinal, que está muito acelerado. Então, fezes pastosas, fezes líquidas, também precisam de fibras. Mas, quando você já está comendo mais fibra, se você mudou muito a sua alimentação, está comendo mais fibra, eu pensaria em parasita, vermes, pelo menos uma vez por ano. Eu sempre aconselho os pacientes, né, as alunas, a tomarem um remédio para verme, porque é importante, né, gente? A gente come muito na rua e ali é mão suja, então fazer protocolo aí de uma vez por ano, pelo menos, usar aí remédio para verme é super importante. E investigaria se por acaso não tem aí uma intolerância ou uma alergia alimentar, e isso está fazendo com que essa consistência das fezes não estejam adequadas. Então, o cocô ideal, ele fica no tipo 3 e 4. Tipo 5, 6 e 7 pode ser alergia, inflamação, a gente precisa aumentar o consumo de fibras, e se tiver uma alergia ou intolerância alimentar, a gente precisa investigar para poder corrigir isso. Tipo 1 e tipo 2 são aquele cocô mais durinho. Só ficou assim após a mudança da alimentação. Antes não fazia, era uma vez na semana. Então você já teve uma evolução, mas talvez tem que avaliar o que você colocou nessa rotina alimentar que ajudou você a ir mais, mas talvez tenha alguma coisa aí que não está te fazendo tão bem. Tem alguma coisa aí que não deve estar limpando. Pode ser, mas não necessariamente se limpar seria pastoso, não necessariamente, entendeu? Mas avalia. Se você vê, como só tem 2 semanas, né? É o que eu falo, o corpo fala. Então, espera mais 1, 2 semanas para você ir vendo. Avalie se você está tendo um consumo aí de fibras, se está tendo um consumo de frutas, de legumes.
Avalie se não está consumindo muito derivado de leite, porque talvez você pode ter aumentado o consumo disso e ao mesmo tempo não está tão bom ainda. Porque às vezes a gente inclui queijo e iogurte, são alimentos saudáveis, mas às vezes você inclui mais numa rotina mais saudável, mas aquilo não está te fazendo tão bem assim. Então, fica de olho para poder entender se esse formato vai manter ou se isso vai melhorando ao longo das semanas, tá bom? Combinado? Então, gente, eu olhei para o meu cocô, eu vi se as minhas fezes boiam ou afundam. Eu vou olhar para o tipo, para o formato das minhas fezes. Esse formato tem que estar adequado, né, para conseguir me permitir emagrecer, desinflamar. Além disso, o que vocês têm que pensar? Quando faz cocô, sente esvaziamento completo? Muitas mulheres falam para mim: não, Lari, faço cocô todo dia. Então, o que eu tenho de aluna que começou com o intestino preso, melhorou muito o intestino, emagreceu, desinflamou, reduziu circunferência abdominal, melhorou o humor. Então, gente, o intestino é a chave para tudo. Então, você precisa entender se quando você vai ao banheiro, pensa comigo, se você come todo dia, você precisa fazer cocô todo dia, certo? Eu como todo dia, eu tenho que fazer cocô todo dia. O que entra precisa sair. Eu falei para vocês na live de terça-feira que o fígado faz a eliminação de toxina através do suor, da urina, das fezes. Então, você precisa fazer cocô todo dia para esse cocô permitir a eliminação de toxinas. Então, você precisa eliminar o que você comeu. Então, quando eu faço cocô, eu tenho que ter esvaziamento completo. Eu tenho que sentar e saber que eu fiz tudo que eu tinha para fazer. Porque senão, essa falta de esvaziamento completo volta lá para o tipo 1 e tipo 2. Ou é falta de água, ou é falta de fibra, ou é desbiose intestinal. Então, quando eu falo para vocês que vocês aqui aprendem a emagrecer através da regeneração metabólica, o que é a regeneração metabólica? A regeneração metabólica é você dar nutrientes para as tuas bactérias intestinais boas, para que elas consigam crescer, proliferar e fazer o emagrecimento acontecer. Para que você emagreça de forma saudável, de forma consistente, definitiva, você precisa aumentar o número de bactérias boas do teu intestino, para que essas bactérias boas te ajudem a desinflamar, te ajudem a ter mais saciedade, te ajudem a ter um humor melhor. Então, isso tudo melhorando, o emagrecimento fica muito mais fácil. Então, quando eu sento lá para fazer o meu cocô, eu sinto que eu faço tudo o que eu tinha para fazer? Lari, não faço. Não tem esvaziamento completo. Então, você precisa aumentar o consumo de água, você precisa se movimentar, você precisa aumentar o consumo de fibras, né? E essas fibras se traduzem em frutas, legumes, verduras, grãos, alimentos integrais. Isso tudo é muito importante para que você consiga ter a sensação de esvaziamento completo. Além disso, outra pergunta que eu faço: você faz cocô todo dia, mas tem muitos gases? Então, não adianta só fazer cocô todo dia e viver com a barriga estufada. Se você... Desculpa. Se você é aquela mulher que diz que de manhã a barriga acorda lisinha e no final do dia você está com a barriga parecendo barriga de grávida, não basta só fazer cocô todo dia. Esse intestino está te mostrando, esse cocô está te mostrando que não está tudo bem. Provavelmente você é a pessoa que faz cocô todo dia, mas o cocô boia, porque está cheia de gases. Esses gases em excesso significam que você está fermentando, que tem algo que você está incluindo, tem algo que você está consumindo que não está te fazendo bem. Então, o que hoje você come que tanto te fermenta? Por que hoje você tem tantos gases? Isso tudo a gente precisa avaliar para conseguir melhorar. Ah, será que você tem uma desbiose intestinal? Como que a gente melhora a desbiose intestinal? Favorecendo o aumento de bactérias intestinais boas, nutrindo o seu intestino, dando suporte para o seu intestino funcionar e fazer com que prolifere as bactérias boas. Quer ver um alimento que é ótimo para o intestino, que muita gente diz que prende, mas serve de comida? Não tem, né? Tem excesso de gases, mas não tem estufamento abdominal.
pode ser que agora, você conseguindo ir ao banheiro com mais frequência, esse excesso de gases comece a diminuir. Fica atenta, porque, por exemplo, se você continuar tendo muitos gases ainda, e além disso as fezes continuarem pastosas, talvez o motivo dos gases e das fezes pastosas seja o mesmo. Exemplo, quando a gente tem alguma intolerância alimentar, é muito comum que a gente tenha muitos gases e é muito comum que as fezes fiquem com volume pastoso. Eu, por exemplo, sempre falo, né, para vocês, mas para quem é nova aqui, talvez não saiba. Eu tenho intolerância à lactose. Isso começou lá em 2020. Eu consumia queijo, eu consumia iogurte diariamente. E antes de descobrir a intolerância à lactose, eu sempre, há 1000 anos, a vida inteira, eu sempre tive muitos gases. Depois que eu descobri a intolerância à lactose, gente, eu raramente hoje tenho gases. Quando eu sinto gases hoje, eu sei que teve alguma coisa que eu comi que não me caiu bem. Mas olha isso, há anos, antes de ter muitos sintomas, como eu tive em 2020, né, que eu comecei a ficar com azia, mal-estar, comia, me dava diarreia. Antes de ter isso tudo, eu sempre tive muitos gases. Então, é o que eu sempre falo. Por trás de todo sintoma tem uma causa. E a gente precisa de ajuda profissional para investigar a causa do sintoma que a gente está tendo. Se vocês têm muitos gases, não se acostumem. Ah, eu sempre tive muitos gases. Não, preciso de ajuda para investigar. Ah, eu sempre tive intestino preso. Não, tem que cuidar desse intestino para conseguir desinflamar. Tem que cuidar desse intestino para conseguir emagrecer. Tem que cuidar, tem que fazer regeneração metabólica. Então, isso que vocês têm que pensar. Meu intestino é o meu segundo cérebro. Eu dependo do meu intestino funcionando diariamente, sem muitos gases, cocô que afunda. Eu preciso disso tudo em equilíbrio para ter certeza que o meu intestino está me permitindo emagrecer, está me permitindo desinflamar, está me permitindo absorver vitaminas e minerais. Então, esqueçam essa história de que um intestino que não funciona é normal. Pode ser comum, você pode ter sido assim a vida inteira, mas não é normal. E aí, quando vocês querem emagrecer, vocês querem fazer uma dietinha radical, uma nova dieta. E eu estou te dizendo que o que você precisa para emagrecer não é começar uma nova dieta radical, é cuidar desses sintomas que você carrega com você há anos, a vida inteira, porque são esses sintomas que estão te impedindo de emagrecer. Então, por isso que eu perguntei mais cedo para vocês, quais são os sintomas, qual é a doença hoje que te incomoda. Aquilo que incomoda, a gente tem que correr atrás de cuidar. A gente precisa de ajuda para poder cuidar, sim, porque isso pode estar impedindo o emagrecimento e a gente nem imagina. Aí vocês ficam nesse loop infinito de entra em dieta, sai de dieta, faz dieta louca, corta tudo e não tem resultado. Por que não tem resultado? Porque não está desinflamando, porque não está cuidando da causa certa. Quantas de vocês, quantas mulheres não estão aí ansiosas, sofrendo mesmo de ansiedade, às vezes medicada, e não está cuidando da base do problema? A base do problema está lá no teu intestino. Ah, eu estou tomando um monte de remédio. É remédio para pressão, é remédio para pré-diabetes, é remédio para o colesterol. E o intestino, como é que tá? Não adianta você tomar um monte de remédio e esse fígado não conseguir depurar tudo e eliminar as toxinas através do intestino. Esse intestino tem que funcionar. Então, eu preciso que você saia daqui pensando: se eu sofro muito de gases, se eu tenho o intestino preso, se as minhas fezes boiam, né? Tudo isso, se eu tenho as fezes muito pastosas, muito amolecidas. Outra coisa importante: se você tem muitos gases e esses gases têm muito odor, tem mau cheiro, aquele cheiro muito forte, mais um sinal de que você está fermentando demais. Mais um sinal de que você está comendo algo que não está caindo bem. E essa era a minha característica. Os meus gases tinham muito cheiro, tinham muito odor. Esses gases com muito odor significam que tem alguma coisa errada. Está fermentando demais. E a gente precisa ter a clareza disso para poder cuidar. Senão a gente está sempre achando que está tudo bem. Porque o nosso parâmetro de comparação somos nós mesmos. Então você fala assim: ah, mas eu sempre fui assim. Então, o meu intuito é que você saia daqui hoje entendendo: preciso olhar para o meu cocô, sem nojinho, sem frescura, sem, né? Ai, nem olho. Ai, que vergonha falar de cocô. Não, eu vou olhar para o meu cocô, eu vou ver o formato das minhas fezes, eu vou ver se boia, se afunda. E se não tiver legal, preciso de ajuda.
Porque todas as doenças que eu tenho, todos os sintomas que eu tenho, o tratamento disso tudo começa lá no meu intestino. Se você come todo dia, você precisa fazer cocô todo dia. E esse cocô, ele é um termômetro de como está a tua saúde. A tua saúde hoje te permite emagrecer? O teu cocô hoje é um cocô saudável? Eu sou nutricionista e tinha aí, né, muitos gases, comia super bem e continuava tendo muitos gases com odor. Isso só melhorou depois que eu descobri intolerância à lactose. Olha que loucura. Não era suficiente para mim comer saudável. Eu continuava fermentando. Por quê? Porque eu tomava iogurte natural, sem açúcar, 2 ingredientes. Mas aquilo não devia estar me fazendo bem. Eu comia queijo pra caramba todo dia, eu comia queijo em algum momento do dia. Então é muito importante que vocês entendam também que não é porque o alimento é saudável que ele está te fazendo bem. Às vezes aquilo ali para você não está sendo bom. É aí que é importante, que eu sempre falo para vocês, autonomia no processo. Eu preciso respeitar a minha individualidade. Não adianta a fulana seguir a dieta da fulana que perdeu 10 quilos fazendo a coisa X, se o seu corpo é diferente do corpo da fulana, do corpo da amiga, do corpo da vizinha. Então, eu tenho intolerância à lactose, talvez você não tenha. Nada vai acontecer com você comendo queijo. Você come queijo e não tem gases, você come queijo e não fermenta, não distende. Outra coisa importante, tem gente que alterna constipação, ou seja, prisão de ventre, com diarreia. Quem alterna muito prisão de ventre com diarreia, muitas vezes tem o que a gente chama de síndrome do intestino irritável. A síndrome do intestino irritável, ela tem muito a ver com emocional. Se você hoje tem ou conhece alguém que tenha síndrome do intestino irritável, essa pessoa precisa de ajuda para cuidar do intestino, até porque tem um protocolo, que é o protocolo FODMAP, onde a gente precisa eliminar temporariamente vários alimentos, fazer vários testes. Mas, além disso, eu preciso tratar as minhas emoções. Quando a gente tem síndrome do intestino irritável, o problema muitas vezes está lá no emocional. Então, olha como a nossa saúde está toda conectada. Se você não cuida do emocional, esse intestino não melhora. Se você não cuida do emocional, esse intestino está ali, alternando diarreia com prisão de ventre. Então, quem tem síndrome do intestino irritável é um alerta. Opa, preciso cuidar do meu emocional. Preciso ter atividades que me relaxem, que me façam bem. Falei muito isso na live sobre fígado. Quando a gente fala de desinflamação, desinflamar o corpo não é só sobre se alimentar saudável. Desinflamar o corpo é sobre o que a gente pensa, é sobre o que a gente sente. Como estão os seus pensamentos? Se você está sempre travada, ansiosa, estressada, esse intestino não vai funcionar. Porque você está travada, você está ali, ó, recolhida. Esse intestino trava junto. Quantas vezes a gente viaja e o intestino não quer funcionar porque ele sabe que você está fora de casa. Ele sabe que você está num lugar que não é confortável. Então você precisa estimular isso. Eu vou comer mais frutas, eu vou beber mais água, eu vou colocar aqui mais legumes para fazer esse meu intestino funcionar. Então, se você está aqui hoje e tem um intestino preso, sofre de prisão de ventre, você precisa calcular o volume de água, 35 ml por quilo de peso. Você precisa aumentar o consumo de fibras. Eu vou comer o pão integral, eu vou comer batata doce, eu vou comer aipim, eu vou comer feijão, eu vou colocar mais fibra na minha alimentação, eu vou comer pelo menos 3 frutas ao dia, eu vou colocar fibra de adição, eu vou botar uma aveia, eu vou botar uma chia, uma semente, né? Tem tantas possibilidades. O que não dá é para você ficar com uma alimentação pobre em nutrientes, se queixando que o intestino não funciona, mas também não conseguindo fazer grandes coisas para mudar. O que não dá é para você ficar comendo todo dia pão com queijo de manhã, pão com queijo à noite, quando você vê cadê a variedade da alimentação? Zero. Cadê as fibras dessa alimentação? Muito pequenas. Como que vai fazer volume fecal se você nem come no volume que você precisa? Se você come, mas não bebe água suficiente. Então, esse é o primeiro passo. Além disso, se você se alimenta bem, mas ainda assim, Lari, que loucura, você está falando, mas eu como fruta, eu consumo feijão, eu como né, fibras e o meu intestino continua preso. Opa, talvez então você tenha uma
Você tem aí o que a gente chama, né, de disbiose intestinal, que é quando a gente precisa mais ainda fazer a regeneração metabólica. O que é disbiose intestinal? É quando a gente está com muito mais bactéria intestinal ruim do que boa. Se você come fibra, se você se alimenta bem, se você bebe bastante água e ainda assim diz que a vida inteira o teu intestino foi preso, eu preciso aumentar o número de bactérias boas. Eu preciso de um probiótico, né? Se tem desbiose intestinal, eu preciso de um probiótico. Eu preciso de uma kombucha, né? Ou kombucha, que a gente pode falar das duas formas. Eu preciso de um kefir. Eu preciso aumentar a minha quantidade de bactérias boas. A regeneração metabólica é exatamente isso. É a gente aumentar o número de bactérias intestinais boas, é a gente corrigir a alimentação, associando alimentos, nutrientes, né, combinações corretas, para que a gente cresça o número de bactérias boas e reduza o número de bactérias ruins. Quando a gente tem muito mais bactéria intestinal ruim do que boa, a gente tem mais fome, a gente belisca mais, a gente fica mais ansiosa, a gente dorme pior. As bactérias do nosso intestino são o segredo do nosso emagrecimento. Então, a regeneração metabólica é justamente isso. Eu preciso desinflamar, dar ao meu corpo combinações de alimentos e nutrientes corretas ao longo do meu dia, ao longo, né, das minhas refeições, para que isso permita um crescimento do meu número de bactérias boas. Então, é um conjunto de estratégias que a gente vai colocando para que o intestino funcione, para que você aumente o número de bactérias boas, para que a tua imunidade melhore, para que você consiga, né, ter uma boa absorção de vitaminas e de minerais. Então, tudo isso é o equilíbrio que um corpo desequilibrado, um corpo que não está conseguindo emagrecer, um corpo cheio de deficiência nutricional, precisa. Então, ao invés de vocês pensarem no emagrecimento como a balança precisa cair, eu preciso perder 10 quilos, eu preciso. Pensa no que precisa ser feito. Não tem emagrecimento adequado, não tem emagrecimento saudável, enquanto o intestino não funcionar. Então, ao invés de só olhar para a balança, opa, eu tenho que fazer o meu intestino funcionar. Ao invés de só olhar para a balança, live de terça foi sobre fígado, ficou salva para quem perdeu. Opa, eu preciso ajudar o meu fígado a fazer o processo de detox. Eu preciso ajudar o meu fígado a desinflamar. Eu preciso corrigir as deficiências nutricionais que estão no meu exame, porque todos esses desequilíbrios estão impedindo o seu emagrecimento de acontecer. Esse intestino que não funciona está impedindo o seu emagrecimento de acontecer. Essa barriga inchada está impedindo o seu emagrecimento de acontecer. Esse cocô que só boia significa que você está comendo muita gordura, tem que comer menos gordura. Significa que você está ali mastigando muito rápido, a digestão está ruim, tem que melhorar a digestão, porque uma coisa puxa a outra. Olha a tua saúde toda conectada. Olha o quebra-cabeça que eu sempre falo para vocês. Então, eu quero que vocês saiam daqui hoje pensando: como está o meu cocô? Eu tenho esvaziamento completo? Minhas fezes boiam ou afundam? Como é o tipo das minhas fezes, como é a consistência entre 1 a 7. Eu estou no tipo adequado, eu estou no tipo ideal, entre 3 e 4, ou não? Eu estou no tipo ali 1 ou 2, 5, 6 ou 7. Então é isso que você tem que pensar. Canabarro, eu perguntei seu nome e você não me falou, então estou falando o nome que está aqui. Poxa, já tive uma evolução que foi sair de um intestino que não funcionava todo dia, que eu quase não ia ao banheiro, já tive uma grande evolução de estar conseguindo ir todo dia. Qual é o próximo passo que você precisa? Fazer com que essas fezes deixem. Rosiane, muito prazer, Rosiane. Eu preciso que essas minhas fezes deixem de ficar pastosas e passem a ficar tipo 3, tipo 4, durinhas, né, bem formadas. Vou comer mais fibra ou já estou comendo? Estou consumindo muito derivado de leite? Será que se eu controlar um pouco mais isso, melhora? Opa, tenho também aqui muitos gases. Vai observando daqui para frente, gente. O processo de emagrecimento, ele é um processo. Então, eu preciso entender. Eu saí daqui, eu subi um degrau. Qual é o próximo degrau que eu preciso subir? Para continuar tendo mais saúde, para continuar desinflamando, para melhorar os meus exames. É essa trajetória
que vai levar você ao seu emagrecimento. É essa trajetória que vai fazer você desinflamar, sentir menos dores no corpo, se sentir cada vez melhor, melhorar a disposição. Então, o teu emagrecimento com qualidade, com disposição, com energia, com melhora nos exames, ele depende dessa outro posicionamento. Não é só mais o emagrecimento estético. A estética é maravilhosa. Nós somos mulheres e sabemos como é gostoso voltar a caber numa roupa que está apertada. Como é bom olhar no espelho e gostar do que a gente está vendo. Como é bom, né? Ter mais energia, ter mais disposição, escolher as roupas sem se preocupar com o tamanho. Tudo isso é maravilhoso. Mas se isso hoje não está sendo suficiente para fazer você se movimentar em direção ao seu processo de emagrecimento, se você está sempre dando desculpas, é muito difícil, não tenho tempo, é muito caro, não é para mim, se você está sempre dando desculpa e buscando atalho, queria um remedinho, só mais a injeção, só que isso tudo é ilusão. Quando você toma um remédio, quando você toma uma injeção, né, que estão na moda, aquilo ali é uma coisa que vai te ajudar. Porém, se você não fizer mudança de hábitos, se você não desinflamar esse corpo, se você não cuidar desse intestino, você vai reganhar tudo de novo. O que eu acompanho de mulheres que chegam até mim tomando as injeções com o intestino completamente preso, não está no gibi. Por quê? Porque a injeção, né? Está reduzindo esvaziamento gástrico, vocês passam a ter menos fome, e com isso de ter pouca fome, vocês acabam diminuindo muito o volume de comida, acabam diminuindo muito a quantidade de fibra. Vocês acham que realmente vai ser sustentável quando o remédio sair, quando a injeção sair? Vocês acham que vocês vão continuar sem apetite? Um corpo que está ali, sem intestino funcionando, que está todo inflamado. É por isso que vocês têm tanto reganho, porque não está fazendo da forma correta. Vocês precisam aprender a cuidar do problema. E o problema não é o peso que está na balança. O problema são as dores no corpo que você sente, a dor de cabeça que você sente, a boca seca, a boca amarga, o intestino preso. E tudo isso age em sinergismo. Todos os resultados incríveis das minhas pacientes, das minhas alunas que vocês acompanham aqui, foi porque elas aprenderam a cuidar, a tratar os sinais e sintomas. Elas aprenderam que ter o intestino preso não era normal, aprenderam que viver com a barriga inchada não era normal, aprenderam que tinha que ter esvaziamento completo. Quando você entende que isso é o que vai te levar, você passa a olhar com mais atenção para isso. Caramba, é isso que vai levar ao meu emagrecimento? Então eu preciso beber mais água. E parar com essa história de, eu não bebo água. Eu esqueço da água. É comprometimento. O teu emagrecimento, ele necessita do teu comprometimento. O teu intestino funcionar necessita do teu comprometimento, da tua ação. Como que você vai colocar mais fibra na tua alimentação? Como que você vai conseguir botar mais água na tua rotina? Como que você vai conseguir, né, colocar ali o movimento, uma caminhada, alguma coisa pelo menos 2 vezes da semana? Então, é movimento. O emagrecimento depende de movimento, o intestino depende de movimento. A tua mente, já falamos sobre isso, né? Quando a gente fala sobre ansiedade, inflamação, ansiedade, depressão, isso tem tudo a ver com o intestino. Se você se sente muito ansiosa, se você sofre de depressão, tem que cuidar desse intestino para você conseguir emagrecer. Então, o teu cocô, ele fala e muito sobre a sua saúde, sobre o seu processo de desinflamação, sobre o seu emagrecimento. Então, eu quero que vocês saiam daqui hoje olhando para o cocô, cuidando do cocô. Quem está, né, entrando aqui por último, no final, pensem nisso. Como está o meu cocô hoje? Eu tenho um cocô saudável? Está entrando aqui agora? Assiste depois essa live. Compartilhem com outras mulheres que vocês sabem que sofrem de intestino preso, porque elas precisam entender que isso é muito comum, mas não é normal. Não se consegue um emagrecimento sustentável se o intestino não passa a funcionar, se o cocô não está saudável. Você não melhora a imunidade se o intestino não está saudável. Você não melhora a candidíase se o intestino não está saudável. Você não melhora da ansiedade, da depressão, se o intestino não está saudável. Você não melhora da fibromialgia, das dores no corpo. Tudo começa lá no seu intestino. Então, para você ter mais saúde, ter um emagrecimento definitivo, melhorar os teus exames, tudo isso depende de um intestino. Então, olhe para o seu cocô com mais carinho, com mais atenção e como um termômetro da sua saúde. E se faça a pergunta:
o meu cocô hoje é um cocô saudável? Ele me permite emagrecer? Sim ou não? E o que eu preciso fazer, de acordo com o que a Lara ensinou, para melhorar isso? Será que eu preciso incluir mais fibra? Será que eu tenho alguma alergia alimentar? Então, olhem depois com calma a escala de Bristol. O tipo adequado é tipo 3 e 4. Se você tem tipo 1, tipo 2, fezes presa, não está bom. Tem que beber mais água, tem que comer mais fibra, tem que se movimentar. Você pode tomar um chá de manhã ou uma água morna, que também é ótimo para o peristaltismo. Você pode incluir o magnésio, que é ótimo para o emagrecimento e é ótimo para intestino preso. Agora, se você tem o tipo 5, 6 e 7, fezes amolecidas, pastosas, diarreicas, opa, tem alguma inflamação aqui. Opa, preciso também aumentar o consumo de fibras. Preciso pensar quando foi a última vez que eu tomei um remédio para verme. Preciso investigar se eu não tenho alguma alergia alimentar. Então, pensem sempre com esse olhar investigativo. Tem algo de errado aqui, isso está dificultando o meu emagrecimento e eu preciso de ajuda para melhorar o funcionamento desse meu intestino, para que esse intestino me permita emagrecer, desinflamar, ter mais saúde e fazer regeneração metabólica. Então, meninas, olho no cocô. Muito obrigada pela participação. Lembrando que as nossas lives são sempre às terças e quintas, terça-feira, meio-dia, quinta-feira, às 20 horas. Então, espero vocês terça-feira. A live vai ficar gravada tanto no YouTube, tanto aqui no Instagram. Compartilhem com outras mulheres que vocês conhecem, que sofrem de prisão de ventre, que acham que isso é normal, porque é comum, mas não é normal. E esse cocô fala sobre a sua saúde, esse cocô fala sobre a sua imunidade, sobre a sua inflamação, e ele não te permite emagrecer. Então, um beijo.